logotipo TRE Amapá, imagem com fundo cinza, escrito "Aguarde, em instantes iniciaremos a nossa transmissão". Informações descritas no canto inferior da tela, na barra azul, 20ª Sessão Judiciária Ordinária, de 24 de março de 2023. Imagem ampla do plenário. Ao lado direito podemos observar alguma movimentação. Na tribuna à frente, do lado direito e lado esquerdo, os desembargadores chegando e se acomodando em seus lugares. Os assentos do plenário, as pessoas também vão se acomodando. Tribuna central, no meio está o desembargador João Lages, ao lado direito a Milena Lages, secretária judiciária, e do lado esquerdo o procurador do Ministério Público. Secretária Milena auxilia desembargador João Lages em seu computador. Logo após, se acomoda em seu lugar. Novamente, a secretária levanta-se para auxiliar o desembargador João Lages e vai buscar os papéis do termo que será lido nesta sessão. Ao comando. Missão iniciada. Recording in progress. Boa tarde a Foco todas e a no todos. desembargador João Lages Declaro em seu aberta computador. a nossa sessão administrativa. Vamos começar por ela, dando umas boas-vindas aos nossos eminentes pares, ao Procurador Regional Eleitoral, aos senhores advogados que estão aqui presentes, ao Imagem desembargador ampla do Carlos plenário. Torque. Vamos exatamente começar pela administrativa para dar posse ao desembargador como membro substituto desta casa, e a todos que nos acompanham pelas redes O sociais. desembargador João Declarando Lages, aberta lendo a em seu sessão, computador, que vestido vai com ser sua hoje toga. realizada na modalidade híbrida, em face de termos dois magistrados que estão justificadamente ausentes da sessão presencial. Eu submeto à Corte a ata da sessão anterior. Como não houve impugnação, declaro a ata aprovada. Então, passemos à posse do excelentíssimo senhor desembargador Carlos Augusto Torque de Oliveira, na posse de juiz membro substituto deste egrégio tribunal. É com imensa satisfação que dou início a esta cerimônia de posse do excelentíssimo colega e desembargador Carlos Augusto Torque de Oliveira, no cargo de juiz membro substituto do TRE do Amapá, na classe dos desembargadores, na vaga decorrente da posse do excelentíssimo desembargador Carmo Antônio de Souza, no cargo de juiz membro titular, conforme decidido pelo egrégio Tribunal Pleno Administrativo do TJAP,
na 89ª sessão administrativa realizada em 8 de março, nos termos da resolução que eu menciono o número. Solicito ao excelentíssimo senhor desembargador Carlos Torque que preste o compromisso regimental. Imagem ampla do plenário, o desembargador Carlos Torque se aproximando da tribuna principal, de frente para o desembargador João Lages. O desembargador João Lages sentado à sua mesa, de frente ao desembargador Carlos Torque. Ambos vestidos Solicito com sua toga, atrás podemos observar a bandeira do Brasil. Termo de Imagem posse. ampla do plenário, o Excelentíssimo desembargador senhor Carlos Torque desembargador em pé, de Carlos frente Augusto para o Torque de desembargador Oliveira, João Lages. juiz Foco membro na substituto secretária do judiciária Tribunal Milena, Regional Eleitoral ao seu do Amapá. computador, lendo os Aos papéis do 24 termo de dias posse. do mês de março do ano de 2023, perante a Egrégia Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, reunido em sessão administrativa, sob a presidência do desembargador João Guilherme Lages Mendes, compareceu o desembargador Imagem do desembargador Carlos Augusto Carlos Torque de Torque de Oliveira, pé e João eleito Lages de na pé ao seu computador. 899ª Foco na sessão secretária ordinária do judiciária Egrégio Milena, Tribunal ainda Pleno lendo os termos de Administrativo do posse. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, realizada em 8 de março do ano de 2023 e conforme a resolução TJAP número 1578 de 2023, de 8 de março de 2023, para integrar a Corte Eleitoral no cargo de juiz-membro substituto da classe dos desembargadores para o biênio 2023-2025, na vaga decorrente da posse do desembargador Carmo Antônio de Souza no cargo de juiz-membro titular. Prestado o compromisso regimental, o presidente o declarou empossado para um mandato de 2 anos a contar desta data. E para constar, eu, Milene Lages Mendes Azevedo, secretária judiciária, lavrei este termo, que depois de lido é assinado Secretária pelo presidente judiciária e Milena pelo se juiz levanta empossado. e entrega o papel para o desembargador João Lages fazer a assinatura. Desembargador Carlos Torque de pé à espera. Desembargador João Lages entrega o papel para o desembargador Carlos Torque fazer a assinatura. Eu declaro empossado o desembargador Desembargador João Lages de pé fazendo leitura em seu computador. deste tribunal. Ao fundo podemos ver uma moça fazendo o registro deste momento. De De pé em frente, Dr. Carlos Torque. Desembargador João Lages faz seus cumprimentos ao desembargador Carlos Torque. Imagem ampla do plenário. Convido neste momento a excelentíssima juíza Paola Foca o desembargador João Oliveira dos Lages Santos para em fazer sua saudação de mesa, boas-vindas ajeitando o seu ao computador desembargador e Carlos fazendo Augusto leitura Torque na Oliveira. tela. Imagem ampla do Excelentíssimo senhor plenário. presidente João Guilherme Lages, excelentíssimo senhor vice-presidente, corregedor Foco a Carmo doutora Antônio de Paola Souza, sentada à sua mesa, excelentíssimos juízes vestida com eleitorais, sua toga, Mauro de Paula fazendo Franco leitura Júnior, em sua tela Paulo de César Vale computador. Badeira, Matias Pires Neto, Orlando Soutos Vasconcelos, excelentíssimo senhor procurador regional, Pablo Luz de Beltrán, senhoras e senhores advogados aqui presentes, servidores desta Corte Eleitoral e ao empossado. Meus senhores e minhas senhoras, hoje é um dia festivo para esse tribunal e recebi a honrosa missão de proferir, em nome desta Corte, o discurso de saudação ao empossado, o eminente desembargador Carlos Augusto Torque de Oliveira, que, a partir de hoje, passa a integrar esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, provendo a vaga de juiz-membro substituto. Amigo Carlos Torque, sinta-se muito bem-vindo entre nós. Vossa Excelência sabe que sua nomeação e posse engrandecerá ainda mais este colegiado. Seus conhecimentos intelectuais, somados à sua experiência de vida, de profissional do direito e de magistratura, e que com certeza muito contribuirão para que possamos agilizar ainda mais a entrega da prestação jurisdicional, fazendo-a de forma ainda mais qualificada e com proficiência exigida pela Carta Política do país. A posse de um juiz-membro do Tribunal Eleitoral é por si só um ato de elevação e grandeza, seja pelo extraordinário papel a ser exercido pelos dignos representantes que a ela ascendem, seja pela importância que a Corte Eleitoral tem na modelagem da democracia. Por certo, Vossa Excelência deve estar sentindo neste momento uma profunda emoção pela ascensão ao cargo. E permita-me trazer ao conhecimento de todos alguns detalhes do seu currículo e aspectos de sua personalidade.
Carlos Augusto Torque de Oliveira é amapaense, nascido no ano de 1961, casado, pai de 2 filhos, foi advogado militante durante 27 anos. Exerceu ainda o cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na secção Amapá, e inúmeros outros cargos institucionais na OAB. Foi empossado desembargador pela vaga do 5º Constitucional, no ano de 2014. No mesmo ano, foi empossado presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. E, no ano seguinte, passou a integrar esta Egrégia Corte Eleitoral como presidente e agora reingressa a mesma. Destaco que Vossa Excelência sempre honrou a sua classe de origem, sendo um desembargador justo e acessível, características que são marcas registradas de vossa Tela personalidade. dividida em 2 imagens, Finalizo do lado direito, dando as Dr. boas-vindas Carlos, a Vossa do lado Excelência, esquerdo, doutora desejando Paula, felicidade fazendo a leitura e pleno em seu sucesso no computador. exercício de juiz Ao membro, fundo, a especialmente imagem para do que, plenário. juntos com os nossos colegas e servidores deste tribunal, contando com a participação Imagem dos da demais doutora atores do Paula sentada processo, em sua mesa, possamos fazendo a aperfeiçoar a leitura em prestação seu jurisdicional. Muito obrigada. Exemplo do plenário, algumas pessoas sentadas Franquei a na palavra ao primeira ilustre fileira. desembargador para proferir seu discurso de posse. Eminente presidente, Imagem do desembargadores Dr. Carlos Pages, Augusto meu sentado à sua cordial mesa, boa tarde vestido também a com sua todas toga. e todos. Querida ao lado Paola, direito do seu muito computador. obrigado, um prazer e uma satisfação. Ainda não tinha visto a Paola ainda, muito feliz com o seu retorno. Eu espero que já tenha sido há mais tempo, eu apenas não tinha tido ainda contato com ela. Muito obrigado pelas palavras. Agradeço a Deus também por sua infinita generosidade em possibilitar mais essa experiência de vida a esse pequeno amapaense de 1,60 m. E eu estou diminuindo. Não é à toa que sou presidente da ABI, Associação dos Baixinhos Invocados. Mas, como me disse Novamente, o colega mais em desembargador amplo plenário. eleitoral em São Paulo, né? Aqui, no eleitoral, primeiro, não Foco no atrapalhar. Dr. Carlos Se a gente Augusto, não sentado em atrapalhar, sua aquilo mesa. funciona muito bem, porque os servidores são absolutamente maravilhosos, super eficientes, e é um corpo administrativo fantástico. E com a direção do desembargador Lages, desembargador Carmo Antônio, tenho certeza que o almejado diamante virá. Então, contem conosco, tem toda a nossa colaboração, nosso apoio, sempre que convocado estarei à disposição. Então, uma honra, uma satisfação e também um prazer, porque eu também gosto de me divertir trabalhando. Então, será um prazer estar com todos aqui. Muito boa tarde a todos e muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Perfeito. Então, Desembargador João Lages, sentado à fazer sua manifestações mesa, e fazendo leitura em seu saudações computador. e discursos que nós ouvimos, vamos dar prosseguimento à nossa sessão administrativa com as comunicações e proposições. Eu comunico aos pares que, a partir de segunda-feira, estarei de férias. Vou precisar tirar alguns dias para tentar finalizar aí uma dissertação de mestrado, mas eu volto lá pelo dia 18, acho que, salvo engano, é 18, tá? Então, era essa a comunicação, não tem nenhuma proposição. Desembargador Carmo Antônio. Nenhuma, Excelência. Imagem ampla Juiz do Mário plenário. Júnior. Presidente, também não tem nenhuma proposição, apenas dar as boas-vindas Em vídeo ao novo chamada, juiz-membro da Dr. Corte, Mário Júnior. o desembargador Torque, dizer a ele que é uma satisfação grande tê-lo conosco e, da minha parte, me colocar à inteira disposição de Vossa Excelência para ajudar e contribuir no que for possível. Em relação a Vossa Excelência, desejar merecidas férias, descanso, não obstante já a informação que estará trabalhando academicamente na dissertação de mestrado, mas que ainda assim que consiga descansar pelo menos um pouco. São os desejos, são os votos, presidente. Perfeito. Mário, seus pais estão bem, Mário? Estão melhorando, estão seguindo bem, presidente. Estão melhorando. Qualquer coisa De estamos volta aqui, ao tá? plenário com imagem Luiz ampla. Matias Neto. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador Em vídeo eleitoral, chamada, e todos desembargador que nos Matias assistem, Neto. Eu não tenho comunicação nem proposição, mas gostaria de aproveitar esta oportunidade para também dar as boas-vindas ao eminente desembargador Carlos Torque por seu retorno a esta corte. Dizer que já quando estive neste tribunal como membro substituto, o desembargador Carlos Torque era o presidente desta corte, portanto já conheço o seu trabalho, tanto aqui na Corte Eleitoral, na Justiça Eleitoral, quanto no Tribunal de Justiça, tanto não
não me causará espécie nada mais do que vem o desembargador Carlos Torque, porque todos já o conhecemos, o seu dinamismo, sua dedicação. Então, desembargador, só dizer que para mim é uma grande honra, uma grande satisfação poder desfrutar deste espaço novamente com Vossa Excelência aqui na Justiça Eleitoral. Então, sinta-se abraçado, ainda que de forma virtualmente. Aproveito também para desejar ao desembargador Lages e aproveito e estendo ao colega Paulo Madeira muita luz aí neste momento de finalização de dissertação de mestrado. Quem já fez sabe como é complicado. Eu digo que tem uma hora que quem faz dissertação de mestrado, tem uma hora que a gente parece que é igual o cachorro quando quer morder o rabo. A gente gira e parece que tudo que leu, parece que já leu, já sabe, enfim. Então, eu sei da dificuldade que espero que os senhores tenham muita luz nesse momento de finalização. Bom? Obrigado, Matias. Só para registrar, né? O culpado disso tudo, Desembargador João Lages, em sua mesa, frente ao seu computador. Ele trouxe o mestrado, Carlos. E tu sabes que eu nem ia fazer, mas o Torque chegou um dia, João, faz, João. Eu disse, mas Torque, vai ser, não é legal, vai ser, eu sou desembargador e tal. Não, faz aí o mestrado, faz a prova, e fiz e passei. E aí meteste nessa, Torque. E nós temos que concluir isso aí, que realmente é uma questão de honra. Juiz Paulo Madeira. Boa tarde, senhor presidente, eminente corregedor, caros amigos e colegas pares, senhores advogados, advogadas, servidores, todos que nos acompanham presencial pela rede. Senhor presidente, comunicação, mesa, apenas aquela que eu já tinha Madeira, feito na sessão anterior, só para reiterar, que eu também estarei saindo de férias, mas no meu caso, só mesmo a partir de abril, o dia 3 de abril, que é uma segunda-feira, com essa mesma missão de Vossa Excelência, que é cuidar do mestrado também por culpa do nosso desembargador Torque. E com relação à comunicação também não as tenho, mas eu não poderia deixar passar esse momento, desta posse solene, que é um momento sempre importante, embora o nosso desembargador Torque já tenha sido presidente desta casa, mas é sempre um momento importante esse retorno para nós podermos, desembargador Carlos Torque, tenho certeza disso, podermos aprender com Vossa Excelência toda a experiência de vida, tanto na advocacia quanto na magistratura, e compartilhar com Vossa Excelência essas preocupações que, na verdade, são de toda a sociedade brasileira, no sentido de fortalecer as instituições. E o TRE tem um papel fundamental, em um momento que é muito tenso da nossa história. Eu tenho plena certeza que Vossa Excelência somará muito com todos nós, com a justiça, com a sociedade amapaiense. Então, assim, é uma felicidade imensa poder receber Vossa Excelência aqui na condição de juiz desta corte, novamente, Vossa Excelência que tanto já fez por aqui, e dizer que nosso gabinete estará, nem precisaria dizer, mas faço questão de dizer, nosso gabinete é o seu gabinete, está de portas abertas para debate, para discussões, para tudo que estiver ao nosso alcance. Seja muito bem-vindo e bom trabalho. Imagem ampla do Juíza plenário. Paola Julien. Excelência, sem comunicações, sem proposições. Juiz Orlando Vasconcelos. Obrigado, senhor presidente. Eu, de igual modo, não tenho comunicações nem proposições. No Imagem entanto, de desembargador Orlando Vasconcelos em sua mesa, olhando para o lado esquerdo, sem sombra de em dúvida frente que ao seu essa corte computador. Evolui e ganha muito com a sua presença, por conhecermos da seriedade, da competência, da regularidade com que Vossa Excelência exerce seu trabalho no âmbito da justiça amapaiense. Seja bem-vindo e também, de igual modo, desejar bons fluidos e uma boa conclusão da tese de mestrado, tanto para o presidente quanto para o doutor Paulo, que consigam um sucesso pleno na investida. Obrigado. Imagem do plenário. Obrigado, doutor Pablo Imagem do Beltrán. desembargador João Lages em seu computador. O Ministério Público Eleitoral apenas registra Imagem ampla do plenário. Ingressando aqui nessa casa como juiz substituto ou retornando Imagem do Dr. à casa. Pablo, procurador do Ministério Público, sentado à sua mesa, de frente à tela do seu computador. À disposição de Sua Excelência, porque a função ministerial e o ofício ministerial depende, mas também é realizado
na confiança da atividade jurisdicional e nele deposita confiança diante dos seus pleitos. Não tem nenhuma outra manifestação. Obrigado, doutor Pablo. Imagem do plenário. Desembargador Torque já foi presidente dessa casa, ele é desembargador do 5º Constitucional. E havendo Imagem de advogados aqui presentes, o doutor Lavinha está pronto para usar ali a tribuna, sentada à inclusive sua está com a mesa, de toga. frente ao seu computador. Eu indago de Vossa Excelência se gostariam de participar desse momento, que eu acho que é importante, né, dar uma palavra para o ilustre desembargador, já que essa sessão administrativa ela é dedicada a essa posse, né, uma posse muito importante e significativa para nós. O Torque já foi, como eu disse, já foi presidente aqui dessa casa. Eu fico muito feliz que temos assim uma composição, né, Carmo? Desde o ano passado, uma composição, numa eleição muito difícil, uma composição de juízes realmente muito experimentados, e deu para conduzir isso de uma forma muito salutar. Então, doutor Lavínia, em nome da OAB, Vossa Excelência está com a palavra. Imagem, doutor Lavínia, na tribuna. Inicialmente, agradeço a possibilidade, é uma honra estar aqui novamente, agora já registrado nos quadros da OAB aqui do Amapá, então posso dizer que já sou um advogado tucuju, e aproveito o momento para estender aqui os anseios de sucesso aqui na Corte ao desembargador Carlos Torque. Já tive o prazer de conhecer seu trabalho também no TEJAP e tenho certeza que Vossa Excelência vem para agradecer, vem para trazer ainda mais brilhantismo a esse tribunal que já é brilhante e que muito orgulha não só o estado do Amapá, mas também todo o território aqui brasileiro ao qual faz parte. Então agradeço a oportunidade e desejo sucesso e ainda mais sucesso ao tribunal, que tenho certeza que também na gestão do desembargador Lages, juntamente com o desembargador Carmo e todos os demais juízes aqui, alcançarão grandes voos nos próximos 2 anos. Obrigado. Agradecemos, Imagem doutor. ampla do plenário. Então, não havendo mais Lavínia nenhum processo em mesa, eu declaro encerrada essa presente sessão administrativa, mas convido os ilustres pares, o senhor procurador, o senhor advogado, os senhores advogados, a registrar fotograficamente esse momento, tá bom? Então, Milene, dá um tempinho só para nós, antes de começarmos a administrar. Os desembargadores se levantam e seguem até a frente das tribunas para se cumprimentarem. Logo TRE Amapá, imagem com fundo cinza, escrito aguarde, sessão temporariamente suspensa. Retornaremos em instantes. Informações escritas na barra azul, no canto inferior da tela, 20ª sessão ordinária de 24 de março de 2023.
De volta com a imagem ampla do plenário, os desembargadores já acomodados em seus lugares. Secretária Judiciária Milena auxiliando o desembargador João Lages em seu computador. Vamos lá. Então, havendo quórum, eu Imagem declaro desembargador aberta a João nossa Lages 20ª em sessão sua judiciária mesa, ordinária do Pleno do fazendo a Tribunal leitura na Regional tela do Eleitoral seu do computador. Amapá, que será realizada em modalidade híbrida, em face de termos 2 juízes que estão justificadamente por videoconferência. E submeto aos ilustres pares a apreciação da ata da sessão anterior, que não houver nenhum óbice, declaro-a aprovada. Vamos aos julgamentos. Chamo a julgamento o item 1 da pauta, é o pedido de tutela de urgência antecipada na ação de investigação judicial eleitoral AIGE número 060-1483 de 2022, origem Macapá, relator desembargador Carmo Antônio de Souza, investigantes Jaime Domingues Nunes e coligação para mudar de verdade. Haverá sustentação oral, o doutor Vladimir Belmino fará por videoconferência. Investigado Clécio Luiz Vilhena Vieira, o advogado Samuel Camargo Falavinha fará sustentação oral presencialmente. Investigado Antônio Pinheiro Teles Júnior, o advogado Fábio Lobato Garcia fará sustentação presencialmente. Não, dispensa, né? Perfeito. Então, o doutor Fábio está presente, mas está dizendo que abre mão da sua sustentação. A investigada, coligação Amapá para Todos. Advogados Fábio Lobato, Jaine Pavlac de Camargo, Samuel Falavinha, Rafael Nunes Nogueira, também aqui presente. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Senhor presidente. Pois não, doutora Paula. Com a palavra. Pois não. Eu só queria justificar, né, o fato de eu não estar julgando esse processo. Eu pedi suspeição do plenário, em relação onde tanto ao pode se ver investigando dessa quanto tribuna ao investigado. central, do lado direito e do lado esquerdo. Preciso E justificar os os motivos? assentos. Não, gente, já anunciado. Já é então, Vossa Excelência está anunciando aqui, eu já peço Imagem doutora Paula em sua lançarem mesa. ata, né? Voltamos com a imagem ampla do plenário. Suspeição por motivo de foro íntimo, né? Isso, da exato. juíza Paola Juliana. João Mas havendo Lages quórum, em sua porque estamos mesa. aqui com a juíza Imagem Ariadne, ampla então do prosseguiremos plenário. com Sua Excelência. Okay. Bom, doutora Paula, está Obrigada. registrado. Ilustre relator com a Desembargador palavra. João Lages em sua mesa. Senhor presidente, um pedaço de papel pares, para senhor fazer procurador, suas anotações. advogados e público que nos Imagem acompanha aqui ampla pelas do redes plenário. sociais, eu quero esclarecer que, tendo assumido a Corregedoria Eleitoral Desembargador Carmo agora no Antônio, início do mês de vestido com março, sua toga, em nós sua estamos mesa, colocando em sentado de ordem frente ao seu computador, as instruções fazendo leitura em processuais alguns e papéis. dentre as matérias que estavam pendentes de avaliação, é esse que eu trouxe agora na primeira oportunidade. Então, eu quero esclarecer que a inclusão em pauta de julgamento dos pedidos de tutela de urgência formulado pelo autor entende a determinação do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspensão das tutelas de urgências deferidas pelo então corregedor até o pronunciamento definitivo da Corte Regional. Então, como ela não foi apresentada naquela oportunidade, eu estou apresentando agora. Então, feito esse esclarecimento, passa ao relatório. A coligação para mudar de verdade e Jaime Domingos Nunes ajuizaram a ação de investigação eleitoral em face da coligação Amapá para Todos e de Clécio Luiz Vilhena Vieira
e Antônio Pinheiro Teles Júnior, candidatos aos cargos de governador e vice-governador, respectivamente, nas eleições. De início, alegaram que, no dia 12 de setembro de 2022, que era uma segunda-feira, das 12h30 às 16 horas, na residência oficial do governador do Amapá, com a presença e por convocação dele, estiveram presentes todos os comandantes da Polícia Militar do Estado do Amapá, bem como todos os oficiais superiores do alto comando, e que a reunião foi efetivada pelo subcomandante Coronel Medeiros, que ligou para os comandantes dos batalhões e para os demais oficiais superiores do alto comando, informando que seria um almoço com o governador na residência oficial. Afirmaram também que a referida reunião iniciou às 12h30, conforme convocação, com o almoço ofertado pelo governador Valdez Góes, e seguiu com fala de todos os comandantes, dos oficiais superiores do alto comando e dos candidatos que disputam a eleição, e que, nas falas, abro aspas, foi pedido apoio e participação no projeto, atemorização quanto a outro resultado diverso da vitória de Clécio Luiz, e, inclusive, orientado como se deveria proceder para fazer reuniões com a tropa para levar os nomes dos candidatos. Fecho aspas. Após apresentar lista dos militares que estariam presentes no evento, sustentaram que todos, abro aspas, tiveram seus celulares recolhidos no começo da reunião, a fim de que o que fosse dito não fosse gravado. Fecho aspas. E que, na reunião, foi dito o seguinte, abro aspas, pedido de apoio aos candidatos Clécio Luiz e Davi Alcolumbre, que a força policial da PM deveria se valer da sua capilaridade para efetivar o apoio aos candidatos, que a força policial da PM deveria se valer da sua inserção junto às associações comunitárias, principalmente dos interiores, para efetivar o apoio aos candidatos. E que a força policial da PM deveria se valer, que policiais deveriam indicar o apoio aos candidatos e seus familiares, que os candidatos ali presentes iriam dar continuidade às ações do GEA, se fossem eleitos, e que isso não seria esperado do adversário investigando. Que o investigante use o slogan, abro aspas, dono da quebrada, porque fechou com o crime organizado no Amapá. Que a força policial da PM deveria agir mais focada nas pontes, de maneira a garantir a entrada do pessoal de campanha dos candidatos ali presentes. Que as reuniões com a tropa não fossem feitas por meio de convocação direta, mas que se marcasse outras atividades, como educação física, para levar o recado entregue nessa reunião, dentre outras formas de agressão à lei. Fecho aspas. Alegaram também que, abro aspas, até mesmo entre os apoiadores de algum dos candidatos ali presentes, esses se sentiram constrangidos pela exposição forçada em ter que declarar o voto, pois estavam na frente de seu comandante-maior, o governador do Estado, que, enquanto não falava, a tudo presenciou e aqueceu. E que tal constrangimento derivou, além da exposição presencial com seu maior chefe, da situação de evidente respeito ao livre convencimento pessoal em matéria de foro íntimo, convicção política, bem como da obrigação de ter que levar os nomes daqueles candidatos à tropa e fazer com que esta operasse em favor desses candidatos. Fecho aspas. Afirmaram ainda que, na semana seguinte, no dia 19/9/22, segunda-feira, uma equipe de apoiadores de campanha do investigante foi abordada pelo corregedor-geral da PM Amapá, Coronel Elvis de Azevedo, na parte da manhã, em horário de expediente do servidor, estando este uniformizado com vestes militares, e que os apoiadores estavam realizando ato de campanha de distribuição de panfletos, atividade política ilícita, e foram coagidos pelo militar a parar a distribuição e, ato contínuo, receberam voz de prisão, sendo conduzidos pelo coronel corregedor Elvis para o corregedor-geral, para o CIOSP do Pacoval e, posteriormente, a Polícia Federal. Fecho aspas. E que, abro aspas novamente, entre as funções de corregedor-geral,
não se encontra atividade ostensiva. Tampouco esta participa da escala de oficiais superiores, pelo que totalmente fora do escopo da ilegalidade praticada, que só encontra lógica ante a ordem expressa emitida na reunião do dia 16/9/22. Fecho aspas. Acerca do fato, sustentaram que evidencia abuso de poder político o governador usar de seu poder institucional para convocar seu Estado-Maior da Polícia Militar, de quem é o chefe supremo no Estado, e todos os comandantes de batalhão para fazer ato político de apoiamento dentro da residência oficial, que, abro aspas, embora o governador use sua casa particular, esta é, para todos os fins legais, a residência oficial, fecho aspas, já que os custos a ela referentes estão no orçamento do Estado e é o endereço que consta no plano de segurança atribuído ao chefe do governo local. Inclusive, consta como monitoramento integral e com refeição servida, custeada com o patrimônio público. Com referência à imagem anexada, disseram ter sido um absurdo a ilegal interferência do poder político governador do Estado em favor dos investigados. O corregedor-geral da PM foi às ruas, em ato de serviço, uniformizado, para atender ao comando de seu chefe maior e, assim, impedir uma panfletagem. E que a indevida ação, desprovida de fundamentação legal e sem cumprimento de ordem legal, resultou no encaminhamento de 3 simpatizantes do investigante que praticavam ato legítimo de campanha. Fecho aspas. Ainda sobre esse fato, alegaram que, abro aspas, o coronel Elvis, corregedor-geral da PM, aduziu que os simpatizantes não poderiam distribuir o panfleto porque tinham a imagem do Clécio Luiz e, por conta disso, deu voz de prisão aos cidadãos. E que, já na Polícia Federal, com também a presença do coronel Elvis, o delegado disse que isso não caracterizava crime e que seria aberta investigação mediante TC e nada mais houve. Eis o TC lavrado pela PF. Abro aspas e fecho aspas agora. Após, afirmaram que, abusado do poder sobre o comando de Estado-Maior da PM, valendo-se de seu cargo e determinando a disseminação da violação da lei aos demais militares, em efeito cascata, é um profundo desrespeito aos valorosos militares que se dedicam a cumprir e fazer cumprir a lei. E que, em razão desse suposto desrespeito sentido pelos presentes na reunião, alguns resolveram dar ação ao preceito de que ordem legal não se cumpre e, arriscando a própria carreira, deseja servir à justiça e ao povo amapaense em primeiro lugar. Sustentaram que também é vedada a utilização do serviço público, no caso, a residência oficial, para reunião política e do uso da Polícia Militar do Estado do Amapá para que o aparelhamento da campanha dos investigados. Ao final, requereram a tutela de urgência para que seja determinado as operadoras de telefonia que informem imediatamente este juízo, após rastreamento, onde estavam os telefones enumerados na lista em anexo, a Polícia Federal ou a quem de direito que proceda imediatamente à inspeção do local e levantando as câmaras públicas particulares que possam oferecer imagem dos arredores e dos acessos à casa do governador Valgueiro do Góes, colham com seus proprietários as imagens do dia 12/9/22, das 10 às 16, sendo todas as ordens necessárias ao cumprimento imediato expressas do respectivo mandado. E a Casa Civil, que envie imediatamente a cópia da agenda oficial do governador no dia 12/9, o afastamento do Estado-Maior da Polícia Militar do Amapá até o dia das eleições. E, no mérito, pediram a procedência dos pedidos para cassar o registro ou diploma de Clécio Luiz Vilhena Vieira e Antônio Pinheiro Stelli Júnior ao cargo governador e vice-governador, além da aplicação dos consectários aplicados à espécie. Anexaram com a petição o instrumento de procuração e declaração pública do Major Rômulo. Em manifestação espontânea, a coligação Amapá para Todos e Clécio Luiz Vilhena Vieira alegaram, em resumo, que não há ilegalidade no convite de forças policiais para reunião de apresentação de propostas de candidato do cargo governador e Senado, já que não houve determinação para a atuação da máquina pública em favor do candidato e que os atos não ocorreram no horário de expediente. Em seguida,
sustentaram que o Major Rômulo omitiu informações importantes, porque foge da lógica um militar ser orientado a comparecer em local, em dia de ponto facultativo, não perguntar minimamente sobre o teor do evento e que a residência em que mora o governador do Estado não é residência oficial, e sim particular do governador. Afirmaram também que não há determinação por nenhum dos supostos participantes sobre a atuação da Polícia Militar e que pedido de apoio por candidato que não se confunde com determinação para ato de campanha e que, abro aspas, aqueles que teriam manifestado apoio aos candidatos o fizeram de maneira espontânea, voluntária e não utilizaram palavras no sentido de utilização da máquina para desequilibrar o pleito eleitoral ou com conteúdo intimidatório para os demais presentes. Fecho aspas. Sobre a atuação da PM no episódio da panfletagem, disseram que, abro aspas, a detenção por policiais militares de prestadores de serviço da campanha de Jaime Nunes se deu pela necessidade de verificação de lisura do material, ante a decisão do Dr. Anselmo Gonçalves da Silva, na representação eleitoral 601-358 de 2022, e que nessa decisão foi determinado busca e apreensão, cumprida no mesmo dia da detenção dos prestadores para verificação da distribuição, pela campanha do autor, de material ilegal. No entanto, tal fato é absolutamente alheio à reunião narrada na exordial. Aduziram ainda que, abro aspas, buscam os autores, nas vésperas do pleito, arregimentar um fato político para desgastar a campanha dos representados, não havendo situação irregular, muito menos urgente, que possa ser verificada de plano, quanto mais uma drástica medida de afastamento da atuação da Polícia Militar do Estado, sem qualquer fundamento legítimo e grave para subsidiar a medida. Fecho aspas. E que, abro aspas, em relação aos demais pedidos liminares, é possível vislumbrar de plano a absoluta ausência de risco de perecimento de provas ou urgência excepcional que torne necessário o cumprimento da coleta de provas 3 dias antes do pleito eleitoral. Fecho aspas. Ao final, requereram a negativa dos pedidos liminares, mormente o afastamento da Polícia Militar de sua atuação regular e, subsidiariamente, que a apreciação deles seja postergada para momento posterior à apresentação da contestação, diante da ausência de risco de perecimento. Anexaram instrumentos de procuração. Deferiram-se os pedidos de tutela de urgência, porém, no mesmo dia, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos da referida decisão até o pronunciamento definitivo desta Corte Regional. É o relatório, excelência. Vamos ouvir, primeiramente, a sustentação imagem oral ampla do plenário. Vladimir Belmino de Almeida. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor corregedor. Vídeo chamada, doutor Vladimir Belmiro. De volta ao plenário. Doutor Vladimir. Senhor presidente, eu inicio. Doutor Vladimir. Pois não? Desligue o vídeo, porque está dando interferência. Nós não ouvimos o que o senhor falou. Vamos lá, vamos começar. Está melhor agora? Agora ficou melhor. Obrigado, senhor presidente. Retomando, eu levanto uma questão de ordem, excelências, pelo fato de que o processo, estando agora em julgamento, eu gostaria de delimitar minha sustentação para melhor aproveitá-la. Se o julgamento ele cinge-se somente com relação à questão da suspensão da segurança ou toda a amplitude, uma vez que não houve ainda produção de provas e o Ministério Público ainda não falou no caso presente e outras diligências ainda precisam ser cumpridas. Para eu poder delimitar adequadamente a minha fala, eu pergunto ao relator se será julgada a amplitude total do processo ou somente a questão da suspensão de ordem proveniente do Tribunal Superior Eleitoral. Por favor. Senhor relator. Excelência, vai ser julgado, está sendo submetida a esse plenário apenas o ato do ilustre corregedor de então que concedeu a tutela de urgência, que foi suspensa pelo ilustre ministro, dizendo que não poderia ser decisão monocrática e teria que ser submetida ao plenário. E ela não pôde ter sido antes e agora está sendo submetida. Está claro?
Sim, Excelência, muito obrigado. Ok, doutor, então restitua a palavra, eu passo a contar o tempo a partir de Imagem agora, tá bom? ampla do plenário. Muito obrigado pela gentileza. Ok. Então, eu desejo a essa corte um excelente trabalho, normalmente agora com a vinda do desembargador Carmo Antônio, desembargador Carlos Torque, para compor novamente a corte, que, de certeza, muito ajudará com a experiência que traz tanto da advocacia quanto da anterior presidência desse tribunal. Excelências, a suspensão ela se deu em razão de 4 comandos, então, deferidos para serem executados. Seria que as operadoras de telefonia informassem o rastreamento dos telefones acostados à inicial, para verificar se eles estavam naquele momento e hora aonde se diz estar numa situação na casa do então governador Valdez Góes, porém deveriam estar desligados ou apartados em outra sala. Foi determinado também que a Polícia Federal procedesse imediatamente à levantação, inspeção do levantamento das câmaras públicas que estivessem ao redor da casa para verificar a movimentação de pessoas, a comprovar o fluxo do comando maior da Polícia Militar àquele recinto, que a Casa Civil enviasse a agenda do governador oficial para ver se havia, no dia 12/9, aqueles apontamentos referentes à reunião que foi entabulada com a presença do candidato Clécio Luiz, e um 4º comando que hoje já não se encontra mais necessário, que seria o afastamento, né, da coronel Eliane Braga e também do coronel Elvis de Azevedo. Então, de forma que, ao se apreciar hoje, somente 3 ainda encontram resultado útil de serem retomados. Foi determinado pelo senhor ministro Alexandre de Moraes que, caso houvesse já a Polícia Federal obtido as informações determinadas naquela ocasião pelo desembargador João Guilherme Lages, que isso ficasse retido. Então, vem a parte autora dessa ação de investigação pugnar pela suspensão dos efeitos que suspenderam para dar efetividade a esses 3 comandos que ainda são necessários para instrução e julgamento do processo. Que seja, ao final, então, desse julgamento que hoje toma aso, que as operadoras de telefonia informem ao juízo o rastreamento dos celulares indicados naquele dia e naquele momento, né? Que a Polícia Federal informe as câmaras que existiam naquele momento, como elas se tratavam do plano de segurança do governador do Estado, com certeza elas estavam listadas e elas podem ser indicadas, caso ainda não seja possível, caso não seja mais possível obter as imagens, e que o governo de Estado, hoje, no comando do senhor Clécio Luiz, o histórico do governo. Doutor Vladimir, não falhou aí. Imagem desembargador João Lages sentado em sua mesa, de frente ao seu computador. Imagem amplificada do plenário. Está sendo a desvantagem da gente lá no Tribunal de Justiça essa semana. Imagem desembargador João Lages. Mas, de qualquer forma, Excelência, se for... Imagem ampla do plenário. Ficou muito claro, eu penso, para todos nós, ele deve voltar depois, que ele entende que perdeu o objeto a questão dos oficiais, mas subsistem o interesse em relação às 3 demais. Não é isso? Perfeito, eu acho que sim. Doutor Vladimir voltou. Nós não conseguimos ouvir... Imagem desembargador João Lages falou, mas sentado me pareceu em sua mesa, de que frente o relator ao seu tem razão. computador. Parece que entendemos que o senhor está caminhando numa linha de que perdeu o objeto, a medida. É isso, doutor Vladimir? Em parte. Em parte. Perdeu o objeto, o 4º item da medida, persistindo ser referidos os 3 primeiros, que foram suspensos, a fim de instruir adequadamente o processo. Muito obrigado, senhores. Nós que agradecemos, doutor Vladimir. Vamos passar a palavra agora ao doutor Falavinha. Doutor, Vossa Excelência, seja bem-vindo, está com a palavra por 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Agradeço aqui novamente. Doutor Vladimir, na tribuna. Para cumprimentar novamente a todos dessa corte. E vou me limitar
aqui na ostentação em 3 pontos específicos. Com o máximo respeito que tenho ao doutor Vladimir, ele sabe disso, a admiração. Nós temos um ditado no direito que diz que o direito não socorre os que dormem. Por que eu digo isso, excelências? Porque hoje nós estamos diante de um julgamento, mesmo que de tutela antecipada, de AIGE, mas que só pode prosseguir se entendermos que as condições da ação que são anteriores a isso estão completas dentro da ação de investigação judicial eleitoral. Por que digo isso, excelências? Porque, como bem destacou o doutor Vladimir em sua sustentação, mas também o relatório de Vossa Excelência, o corregedor, os atos aqui trazidos como conduta vedada, isso está na petição inicial, então até pela teoria da asserção, nós temos que se limitar nesse momento preliminar ao que está descrito na petição inicial, dizem respeito a comando direto de 3 autoridades do Estado. Seriam ela o coronel Elvis, enquanto corregedor, seriam ela do coronel Medeiros, seriam ela da coronel Eliane, então chefe de todo o departamento da Polícia Militar do Estado. Por que trago essa preliminar, excelências? Porque Vossas Excelências sabem que na ação de investigação judicial eleitoral, a partir dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, faz-se necessário, obrigatório, o litisconsórcio passivo daquelas autoridades que são descritas com poder de mando na petição inicial. E cito aqui para registro o recurso especial eleitoral de número 0601-53053, que foi julgado agora, dezembro do ano passado, 14 de dezembro de 2022, pelo já ministro, então já empossado ministro, Benedito Gonçalves, no Tribunal Superior Eleitoral. Por que trago à baila essa discussão, excelências? Porque essa discussão é preliminar. Essa discussão ela diz respeito às condições da ação. Hoje, a AIGE não pode mais ser emendada, esse é o posicionamento pacífico do TSE, ela não pode mais ser corrigida, essa situação, portanto, como prejudicial de mérito ou até de análise da tutela provisória de urgência, nós requeremos que seja feita a análise das condições de ação desse processo para ver se poderá ou não prosseguir o julgamento. Quanto ao mérito, excelências, com o máximo respeito também ao entendimento do doutor Vladimir, entendemos que nesse momento não subsistem mais aqueles motivos que geraram o anterior fumus boniuris, ou melhor, o periculo in mora da medida que foi anteriormente deferida. Seja porque nós já estamos 6 meses após o julgamento, seja porque o próprio autor diz em sua petição inicial, e depois traz também em outra petição do processo, que o governador, atual governador, então candidato Clécio, diz em uma entrevista que estava presente. Não estou dizendo que essa prova é válida ou não, mas a partir da sua própria assertiva como prova válida, me parece desnecessário fazer todo um arcabouço probatório de geolocalização junto às operadoras, seriam todas as operadoras de celular, isso poderia demorar meses para ser respondido, e isso somente travaria mais o julgamento do processo de AIGE, que deve ser o quanto mais célere possível. E nas palavras até do desembargador presidente, desembargador Lages, do seu discurso aqui de posse, e também nas palavras do corregedor, a intenção é que esses processos sejam julgados o quanto antes, sejam julgados até junho desse ano, para podermos livrar e resolver de uma vez por todas essas pendências da eleição do ano passado. Então, isso me parece um tanto quanto dispensável. As imagens de segurança, da mesma forma, foi inclusive destacado na decisão liminar do desembargador Lages, que tem conhecimento, como todos temos, os aparelhos, eles se autorregravam. Então, muito dificilmente essa medida trará qualquer benefício ao processo e trará somente constrangimento, possivelmente, à residência e às residências locais e não trará nenhum benefício. Quanto à agenda do governador, da mesma forma, isso pode ser requerido, se é público, isso pode ser requerido até pela parte, junto à Secretaria da Casa Civil, dispensando que uma ordem judicial seja emanada para tanto. Os demais pedidos perderam o objeto. Então, por todo exposto, excelências, requeremos que seja inicialmente avaliada a questão das condições da ação para prosseguimento, seja deste julgamento ou próprio do mérito da AIGE, e no mérito entendemos que estão superadas as medidas que já
foram anteriormente deferidas nesse momento processual, sendo totalmente dispensável esse cumprimento tardio neste momento processual e, inclusive, temporal. Agradeço, Excelência, a atenção e devolvo a palavra. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Imagem doutor. ampla do plenário, doutor Vladimir, ainda na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo Imagem presidente, doutor excelentíssimo Pablo, relator, procurador do excelentíssimos Ministério senadores, Público, senhoras à e sua senhores. mesa, em frente ao Eu seu vou computador. me limitar Doutor Pablo faz leitura em trazer seu alguns notebook, aspectos que não foram localizado abordados ao ainda lado por ocasião esquerdo das da mesa. manifestações, das sustentações orais, e que, ao ver do Ministério Público Eleitoral, são significativas. A primeira delas é uma circunstância peculiar da presente decisão, já que o TSE, Sua Excelência, o presidente do TSE, determinou a suspensão de segurança até a deliberação definitiva do colegiado, o que não é a regra geral, ou não é o tratamento legal que é recebido usualmente pelas suspensões de segurança, que vão viger até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Diante disso, Sua Excelência o Corregedor teve por bem adequar esse procedimento à deliberação de Sua Excelência o Presidente do TSE. Pois bem, quanto aos fundamentos que buscam as medidas pleiteadas pelo investigante. O primeiro ponto que o Ministério Público Eleitoral entende necessário ser destacado é que, de fato, um desses requerimentos perdeu objeto, justamente aquele que pleiteava o afastamento de militares da antiga gestão, e o segundo, o que também não restou demonstrado efetiva pretensão resistida, é o requerimento quanto à agenda pública ou agenda do governador, que é uma prova documental e, portanto, deveria ter sido solicitada de antemão pelo investigante ou, ao menos, demonstrada a resistência da administração em fornecê-lo. Quanto aos demais requerimentos, basicamente, o acesso às operadoras de telefonia, acesso aos dados constantes nas operadoras de telefonia e as imagens da câmera de segurança, cumpre compreender tais pedidos à luz daquilo que foi trazido pelo investigante. O Ministério Público Eleitoral entende que o requerimento de prova em si, por óbvio, não é uma demonstração, ou o seu eventual acolhimento não redunda em acolhimento ou não acolhimento do pedido, por isso, tende a entender como aquelas produções, aquelas provas que, de fato, são necessárias e que a parte demonstrou a sua utilidade ao processo, podem e devem ser determinadas por essa Corte. No caso em comento, contudo, há duas peculiaridades. O primeiro é o fato de um dos documentos que demonstraria a validade, a justeza do pedido, é uma declaração, uma escritura... Dr. Pablo, continua a leitura na tela de seu computador. Ver a forma aqui no qual ele foi deduzido aqui. É uma escritura pública. Intercalando a leitura entre a tela do seu cidadão compareceu ao computador e a cartório. tela do seu notebook. E a declaração em si, mesmo que registrada em cartório, ela não prova os fatos que são declarados. O Código Civil, no seu artigo 408, é claro nesse sentido, que ele só prova quando a declaração contiver ciência de fato, o que é o caso, há uma declaração de ciência de fato, ela prova, o documento particular, prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Apesar de constar numa escritura pública, o documento é inerentemente uma declaração de ciência de fato. E, mais significativo ainda, e a Corte há de se debruçar sobre esse tema, é a existência de um áudio, que, ao que tudo indica, se trata de uma captação ambiental, áudio esse que também daria conta dos fatos
que ensejariam essa produção probatória. O Ministério Público Eleitoral, e esse tema da utilização de captação ambiental foi objeto dessa corte nas eleições de 2022, é objeto também de interpretação e de compreensão desse tema pelo Tribunal Superior Eleitoral, que entende por sua invalidade. O Ministério Público Eleitoral, nas eleições que passaram, nos processos que foram postos a julgamento, defendeu e defende a possibilidade da utilização, quando não por si só caracterizar uma prova ilícita em eventual violação a matérias sujeitas à decisão judicial, o que não é por si só o caso de toda e qualquer captação ambiental. Então, diante dessa circunstância, o Ministério Público, ou melhor, com essas ressalvas, com as ressalvas constantes no conteúdo que foi trazido, no conteúdo probatório que foi trazido pelo investigante, entende que os 2 pontos remanescentes pleiteados, que são objeto da antecipação de tutela, ora apreciada por essa corte, são possíveis de serem deferidos pelo plenário, embora, como dito, os documentos apresentados sejam parcos justamente porque são, em síntese, uma entrevista de rádio, um áudio consistente em uma captação ambiental e um documento consubstanciado uma declaração consubstanciada numa escritura pública. São essa manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Pablo. Imagem ampla do plenário. Excelências, Mesa, desembargador Carmo Antônio, ajeite o estou microfone trazendo a e julgamento continua a leitura de tão seus somente os papéis. pedidos de tutela de urgência deferidos pela decisão ID 4965857, cujos efeitos foram suspensos por determinação do Superior Tribunal Eleitoral. Nesse contexto, as preliminares suscitadas e demais questões pendentes, inclusive a preliminar de decadência por suposta ausência de formação de consórcio passivo necessário e etc., serão enfrentadas em momento oportuno. Então, de início, observa-se que, com a realização das eleições, houve perda superveniente, na minha avaliação, do interesse processual no tocante ao pedido de afastamento do Corregedor-Geral da Polícia Militar, já que o pedido visava resguardar a eventual interferência do alto comando naquela instituição, naquele pleito. Em razão disso, estou conhecendo em parte dos pedidos, no caso daqueles referentes à determinação de, primeiro, rastreamento da localização de aparelhos telefônicos pelos operadores de telefonia. 2, envio de cópia da agenda oficial do então governador Valdez Góes, no dia 12/9/22, pela Casa Civil do governador do Estado. E 3, inspeção e levantamento de câmaras para o fornecimento de imagem nos arredores da casa do então governador Valdez Góes. Então, conhecimento parcial que eu submeto ao plenário. Vamos colher por parte os votos. Imagem Juiz Mário ampla Júnior. do plenário. De acordo, Todos presidente. os desembargadores acomodados Juiz em Matias seus Neto. lugares. Presidente, eu também acompanho na íntegra o voto do relator. Juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, eminentes pares, senhor corregedor, eminentes advogados, todos presentes. Senhor presidente, eu também, com relação Em sua à mesa, compreensão desembargador Paulo Madeira, geral sobre fazendo a leitura em sua referendar, tela na de verdade, computador. o ato que o então corregedor praticou, eu concordo, inclusive com relação à perda superveniente do interesse em relação a um dos pontos. Mas eu acho que já era possível, na minha avaliação, claro, eu respeito o entendimento coletivo, mas eu acho que já era possível enfrentar essa matéria de decadência, porque é uma matéria de ordem pública e que, se ela for decidida, ela pode tornar prejudicado, inclusive, o processo. Eu acho que nós teremos condições de enfrentar. Então, na verdade, seria mais uma proposição para que a gente enfrentasse essa preliminar que foi levantada em plenário. Mas, se a Corte decidir que não é o caso de enfrentar, isso for pacífico, aí eu já parto para dizer que eu concordo com tudo o demais que o eminente relator falou. Vossa Excelência quer Imagem consultar, ampla do plenário. relator? A minha proposta como corregedor é que elas sejam
enfrentadas em outra oportunidade, como reiteradamente se faz Sua mesa, aqui desembargador na Justiça Carmo Eleitoral. Antônio, de frente ao seu Aqui, computador. estou submetendo tão somente Desembargador os Carmo pedidos Antônio pela fazendo urgência. leitura em seus papéis. Perfeito. Então, Vossa Excelência concorda com o relator no conhecimento Imagem das ampla três? do plenário. No conhecimento só em relação ao rastreamento da ligação, ao envio da agenda oficial e às câmeras, né? Vossa E Excelência, inspeção e levantamento de câmeras para fornecimento de imagens. e não Exatamente conhecimento em relação às demais, né? Em sua mesa, Então, doutor desembargador Paulo, João Lages. de acordo? Não, de acordo, Imagem presidente, ampla sem do dúvida. plenário. Só te fiz aquela ponderação, mas como a maioria já também tinha acolhido a desnecessidade ou o momento inoportuno para apreciar o pedido de preliminar de decadência, que, conforme sustentou Em a sua matéria de mesa, ordem Dr. pública, Paulo pode ser, Madeira, de frente à dito, tela do seu inclusive, de computador. ofício. Mas superado esse ponto, né, então eu, pela colegialidade até, eu tiro essa discussão e já vou direto para concordar integralmente com o eminente relator. Perfeito. Juiz Orlando Vasconcelos. Senhor Imagem presidente, eu ampla do também plenário. faria a mesma registro que o doutor Paulo fez, mas como... Em sua Sua mesa, Excelência, desembargador Orlando relator, já se Vasconcelos, de manifestou frente ao seu pela computador, manifestação fazendo a leitura em sua a tela. preliminar do representado em outra oportunidade, eu vou me ater ao voto e, obviamente, fiquei atento às expressões e às manifestações de ambos os advogados e eu entendo, desde logo, que, ainda que seja acolhida as preliminares e as sustentações feitas pelo investigante, eu não entendo que surtiria o efeito devido, caso as sejam concedidas, principalmente no tocante, como já dito, às operadoras, haja vista que, no máximo, restariam demonstrado o local onde aqueles aparelhos estariam, mas não se dedicaria, não se prestaria a demonstrar cabalmente o conteúdo daquela reunião, o que aconteceu e por si só, não, aos meus olhos, não traria grande relevância para este julgamento. Em relação ao ponto B, o deferimento para que fosse feita a inspeção no local, de igual modo também não entendo que traria o efeito prático, o condão de apontar aquela conduta vedada que está sendo atribuída aos investigados. Então, eu vou pedir com todas as vênias ao eminente relator, eu não irei concordar com a concessão. É o conhecimento, né? Nós estamos olhando o conhecimento. Então, Vossa Excelência não conhece nenhuma das medidas? Não conheço, Perfeito. senhor presidente. Juíza Ariadne Alencar. Em sua mesa, vestindo sua toga, doutora Ariadne Alencar, de frente ao está seu conhecido computador. tão somente, Imagem por ampla do maioria, plenário. em relação ao rastreamento dos aparelhos, a agenda oficial do governador e as câmeras, o circuito Em sua de mesa, câmeras desembargador do local. João Lages, Então, o relator está de com a frente ao palavra seu para o voto de computador, mérito. fazendo a leitura Excelência, em eu alguns papéis. utilizei Imagem ampla do plenário. muito tempo para fazer o relatório das teses, e aqui eu vou pedir vênia aos colegas para, no mérito, resumir, e apenas minha posição no sentido de confirmar na parte conhecida Em sua mesa, os pedidos desembargador de Carmo urgência Antônio, deferidos pelo então fazendo a relator, leitura em por seus estar papéis. convencido de que, naquele momento, encontravam-se presentes os requisitos à concessão das medidas. Então, esse é meu voto. No mérito, Vossa Excelência está Imagem ampla do confirmando a confirmando decisão de Vossa Excelência na essas- parte conhecida. essas três medidas. Juiz Mário Júnior. Presidente, eu confirmo a liminar e acompanho o relator. Juiz Matias Neto. Eu acompanho o relator, presidente. Juiz Paulo Madeira. Confirmo integralmente a liminar e acompanho o eminente relator em relação àquele ponto que foi superado. Juiz Orlando Vasconcelos. Em função do princípio da colegialidade, eu acompanharei, presidente. Confirma também. Juíza Ariadne Alencar. Eu acompanho o relator, excelência.
E eu também, que eu voto, eu vejo aqui que eu voto, aliás, no conhecimento também, eu acompanho Em o sua relator mesa, também. em frente ao seu Esse tipo computador, de ação aqui eu tenho desembargador voto. João Lages. Presidente, Pois não, só uma dúvida. Imagem ampla do plenário. Porque vossas... não, tá certo. Porque Vossa Excelência era o Em corregedor. sua mesa, Dr. E foi na Antônio época Carmo, deferiu como fazendo corregedor. A minha leitura dúvida era só em essa. sua tela de Mas ainda que eu computador. fosse corregedor, eu votaria. Imagem ampla eu do voto. plenário. Não sou impedido, não é? Não há impedimento Sua por esse mesa, motivo. desembargador João Lages. Mas então anuncio o resultado Imagem do ampla do julgamento do plenário, Tribunal Regional onde podemos Eleitoral, ver todos os assentos. por o maioria, tribunal centro e as conheceu tribunas ao lado tão direito e somente esquerdo. das Sua mesa, tutelas de urgência desembargador referentes João ao Lages, de frente rastreamento à tela do da seu localização dos computador. aparelhos telefônicos, a agenda, o envio da agenda oficial do gabinete do governador, no dia 12 de setembro de 2022, e o levantamento das câmeras, dos circuitos internos de câmera de segurança, vencido o juiz Orlando Vasconcelos, que não conhecia de todas as tutelas. E, no mérito, por unanimidade, foi confirmada a liminar, a liminar dessas matérias que foram conhecidas. Tá certo? Esse, então, nos termos dos votos proferidos. Perfeito. Então, doutor Fábio, doutor Lavínia, doutor Carlos, muito obrigado aí pela presença. Eu quero também saudar a doutora Girlene de Paula, que está nos acompanhando. Imagem ampla do Girlene, plenário. peço desculpa que não deu ontem e hoje, realmente, eu não tive tempo para te ligar, mas temos que despachar ainda um processo, terminando a sessão. Imagens dos assentos do lado direito do plenário. Em E sua aí, a mesa, doutora, se quiser desembargador ficar João conosco, Lages. será muito bem-vinda. Imagens senão... dos assentos ao lado direito. Novamente, desembargador João Lages em sua mesa. Imagem ampla do plenário. Palavra para titular. Perfeito, Muito a titular obrigada. assume a cadeira. Nós é que agradecemos a sua obrigada. presença. Aliás, é sempre linda a presença de Vossa Excelência. Com muita Obrigada. maestria, viu? Obrigada. Ok, vamos esperar a doutora Paula assumir ali o seu assento para nós anunciarmos o segundo pregão. Três Cleiton, já falo rapazes que contigo, estão tá, Cleiton? assistindo a Espera um sessão pouquinho, termina daqui, do terminar, te lado atendo. esquerdo se levantam, se despedem e se retiram do plenário. Já falo. Ok, vamos prosseguir. Em sua ao mesa, item 2, desembargador eu chamo João o líder Lages da pauta, fazendo anuncio leitura o em seu julgamento dos computador. embargos de declaração no agravo regimental na representação número 060-1737 de 2018. Origem é Macapá, relator juiz Mário Júnior. O embargante é Ricardo Augusto Leite Falcão, assistido por Paulo Augusto de Araújo Bordem, e embargado é o Ministério Público Eleitoral. Farão parte desse julgamento os juízes Matias Neto, além do relator, os juízes Matias Neto, Paulo Madeira, Paola Julien, Orlando Vasconcelos, Carmo Antônio. Relator, com a palavra. Imagem ampla do plenário. Presidente, aqui é um embargo de declaração Videochamada, opostos Dr. por Mário Ricardo Júnior. Augusto Leite Falcão, em face do acórdão deste tribunal datado de 2022, né? Eu transcrevo a ementa do julgado. É um caso que envolve quebra de sigilo bancário. Alega o embargante, em síntese, três omissões no acórdão embargado. Omissão quanto à demonstração de forma fundamentada da existência de causa provável de ilícito que legitime a sua excepcionalidade. Uma segunda omissão quanto à fundamentação da decisão acerca da superação da jurisprudência dos tribunais superiores. E uma terceira omissão quanto à eventual desproporcionalidade da medida se realizou, na opinião do embargante, de forma extrapetita, sob prazo além do razoável. Então, o embargante, ao final, ele requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão e, consequentemente, seja indeferida, seja negada a quebra do sigilo bancário dos investigados. Os autos, então, foram à Procuradoria Regional Eleitoral, que se manifestou e pugnou, em síntese, pelo não conhecimento dos presentes embargos de declaração
e pela aplicação da multa pelo caráter protelatório. É o relatório, presidente. O relatório, o Ministério Ministério Público ampla do Eleitoral, plenário. Vai ter sessão Em sua mesa, doutor Pablo. Eu acho que não. É embargo, né? Embargo não tem. Perfeito. Não tem. Perfeito. Então, Procurador do Ministério Público, relator, em sua mesa, em frente à julgadores, tela do seu senhoras e senhores. O computador. Ministério Público Eleitoral, em síntese, repisa os fundamentos na manifestação, indicando apenas ou acrescendo apenas que os mesmos fundamentos que levam ao não conhecimento conduzem ao seu desprovimento, porque o que pretende o embargante é rediscutir todos os temas que já foram objeto de apreciação por essa Corte quando do julgamento do processo. É a manifestação. Pois bem, o Imagem relator ampla pode do prosseguir. plenário. Presidente, em face do adiantado da Em hora, videochamada, doutor uma Mário sexta-feira, após um outro julgamento já de razoável complexidade, eu peço a atenção da Corte, eu sempre tenho o hábito de resumir, mas chamo a atenção da Corte porque este é um caso atípico. E a minha manifestação aqui, eu pretendo dividi-la em três manifestações distintas. Em primeiro lugar, fazer algumas considerações que me parecem pertinentes. Em segundo lugar, o julgamento dos embargos propriamente dito. E, ao final, presidente, em terceiro lugar, eu preciso formular uma questão de ordem que investe sobre matéria procedimental para a Corte deliberar. Então, chamo a atenção da Corte para as considerações. Este caso é um caso do qual eu não participei do julgamento. O julgamento ele foi encerrado e concluído antes da minha chegada ao próprio TRE. E, em razão de um voto divergente que se sagrou vencedor, o então juiz Leonardo, que me antecedeu, meu antecessor nessa cadeira, que foi o voto vencedor. Neste período, entre o voto vencedor e a lavratura do acórdão, Sua Excelência se removeu, deixando o tribunal, me oportunizando assumir essa honrada cadeira. Então, de modo, presidente, que em face desse impasse que se gerou, o presidente do tribunal, a Corte, decidiu que caberia a mim redigir o acórdão. Então, eu sou o redator do acórdão, mas não participei do julgamento. E fiz a redação do acórdão, evidentemente, me atendo aos dados objetivos dos votos escritos que constavam e, evidentemente, da sessão de julgamento. Eu faço esse registro, presidente, apenas por uma questão de lealdade à Corte, deixar registrado que o fato de eu ter sido o redator do acórdão, em absoluto, não significa que eu tenha participado do julgamento ou que, muito menos, esteja de acordo com eventuais fundamentos que foram discutidos e trazidos no acórdão, sobre os quais eu me reservo, se for o caso, para voltar a me manifestar, se assim for possível, de forma absolutamente livre, segundo a minha consciência jurídica, em momento posterior. E isso porque me parece que este é um caso atípico e eu não quero me comprometer aqui, e evidentemente este não é o momento, não quero me comprometer, inclusive, com eventuais discussões processuais de nulidade que possam vir a ser arguídas neste caso. Então, apenas fazer esse registro para a Corte que, sendo o redator do acórdão, não me sinto vinculado aos fundamentos que nele constam, exatamente porque não proferi nenhum voto, apenas cumprir um ato mecânico de redigir o acórdão com base nos elementos objetivos que constavam e constam dos autos. Então, essas são considerações preliminares, porque este é um caso que me parece atípico. Segundo ponto, presidente, é o julgamento dos embargos propriamente dito. Neste caso, o embargante, eu conheço, tá, presidente? Eu conheço, presente os requisitos legais, eu conheço dos embargos de declaração, não sei se tem alguma divergência. Ok, então está conhecido, pode prosseguir, Mário. No mérito, presidente, foram arguídas Ainda em vídeo 3 chamada Dr. Mário omissões Júnior. pelo embargante. Todas as omissões, à exceção da terceira, e ela é parcial, dizem respeito ao mérito, né, que foi a quebra do sigilo bancário dos investigados. A primeira omissão, ela diz respeito à demonstração de forma fundamentada da existência de causa provável de ilícito que legitime a sua excepcionalidade. Eu tenho um longo voto escrito enfrentando cada uma delas e digo que não assiste razão ao embargante
pois tanto no voto vencedor quanto nos votos dos magistrados que acompanharam a então divergência que se sagrou vencedora, a clara manifestação de todos os fundamentos de forma fundamentada pelas quais aqueles magistrados entenderam como suficientes para deferir a quebra do sigilo bancário. E aí venho citando os votos, né, do voto vencedor do juiz Leonardo, do juiz Augusto Leite, Matias Neto e o voto, então, do juiz Gilberto Pinheiro. E eu digo, presidente, que se o entendimento foi correto ou não, essa discussão tem que ser levada à instância superior e por meio dos recursos apropriados. Não cabe embargo de declaração para rever a justeza ou não desse entendimento. Então, rejeito a primeira omissão. A segunda omissão também diz respeito quanto à necessidade de fundamentação da decisão acerca da superação da jurisprudência pacificada nos tribunais superiores sobre a possibilidade de legitimação de quebra de sigilo bancário. Também, presidente, envolve questão de mérito, a justeza ou não da decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário, e eu digo que essa questão tem que ser levada à instância superior através dos meios e recursos apropriados. A terceira omissão diz respeito quanto a aí a terceira omissão é dividida em duas partes. Quanto à desproporcionalidade da medida deferida, se realizou de forma extrapetita e sob prazo além do justificável. Também no que tange a desproporcionalidade, ela é questão que se revela com relação ao mérito, quanto à justeza ou não da decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário. Eu digo que isso já foi enfrentado. E há uma parte em que ele diz que a medida autorizou um lapso de ofício em relação a outro investigado. Realmente no acórdão isso não foi tratado, mas a então, digamos, primeira decisão de primeiro grau da então corregedora Sueli Pim enfrentou essa questão. Ela entendeu que, de fato, havia que ser suscitada a quebra de sigilo de outro investigado, do Maximiliano. Então, eu venho só acrescentando essa fundamentação, dizendo que isso consta, cito inúmeras jurisprudências do tribunal nesse sentido e, portanto, então, apenas trago essa informação. Então, o mérito, presidente, ou no caso, o julgamento desses embargos de declaração, é para acolher apenas parcialmente, para, neste ponto, trazer os esclarecimentos que foram solicitados, porque deles não constavam realmente do acordo, mas sem qualquer alteração de conteúdo decisório. Então, o dispositivo é acolher parcialmente, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pelo embargante Ricardo Augusto Leite Falcão, para assumir a omissão apenas quanto à fundamentação neste ponto, mantendo-se integralmente o acórdão dispositivo nele constante. Esse é o voto com relação ao julgamento dos embargos, presidente. Todos estão de acordo? Imagem ampla então, do plenário. Todos estão de acordo, anuncio o resultado. O recurso foi conhecido e acolhido parcialmente, tão somente para integração do voto, sem efeitos infringentes. Tá bom, em assim, sua mesa, relator? desembargador João Lages. E por fim, presidente, se Vossa Excelência me permitir, Imagem eu gostaria só de ampla do trazer uma plenário. questão de ordem, mas é mais questão procedimental, Em burocrática videochamada, da Corte, Dr. Mário para que Júnior. depois não se alegue uma eventual nulidade. O que acontece? Este processo, né, essa representação, ela foi originariamente distribuída por sorteio, até porque não se trata de competência originária, foi distribuída por sorteio para o gabinete do então corregedor deste tribunal, que já passou pelos gabinetes da então corregedora Sueli Pim, o Gilberto Pinheiro, Vossa Excelência, quando então corregedor, e agora, em tese, deveria estar sob o gabinete do então nosso corregedor, desembargador Carlos. Em razão de eu ter sido designado pelo então presidente Gilberto Pinheiro para ser o redator do acórdão, Sua Excelência entendeu que, por eu ser o redator, o eventual embargo de declaração deveria ser ao meu gabinete distribuído para que eu pudesse dele conhecer e julgar como fizemos agora. A pergunta que eu faço, presidente, indaga a Vossa Excelência, é se eu continuo na instrução deste processo ou se este processo deve voltar ao relator originário
que no caso deve ser o gabinete do relator, do corregedor, porque isso se deu por livre distribuição e por sorteio, né? Eu fui redator apenas do agravo contra a decisão da então corregedora. Isso. É a questão de ordem que eu coloco à presidência. Eu não sei se eu continuo na instrução do processo ou se volta para o relator originário. Não, eu entendi perfeitamente. Veja bem, aquela Em decisão sua que o mesa, Gilberto deu, desembargador Mário, João ela, na verdade, Lages, foi em frente certa, ao seu porque computador. o embargo atacou o acórdão que você lavrou. Porém, você lavrou um acórdão numa quebra de sigilo, que é um procedimento, digamos assim, um apenso do principal, que é a representação. Então, logicamente, que quando na decisão da quebra de sigilo prevaleceu o voto do juiz federal Leonardo, então Vossa Excelência, como substituiu o Leonardo, ficou para redigir o acórdão. Eu fiquei vencido, mas eu estava como na corregedoria, era o relator. Então, ficou para redigir o acórdão em termos dessa cautelar, digamos assim, de quebra de sigilo, né? E aí, o despacho do Gilberto foi certo, porque quando o embargo ataca o acórdão. Agora, essa ação ela tem que tramitar na corregedoria. É uma representação, tá, Mário? Meu encaminhamento é nesse sentido, presidente, da questão de ordem, de que, uma vez superado o julgamento dos embargos, que dizem respeito exatamente ao acórdão de que foi o redator, que estes autos, então, sejam redistribuídos ao relator originário, que é o gabinete do corregedor. Mas eu não queria fazer isso de ofício, sem a deliberação da Corte e de Vossa Excelência. Né? Mas espera lá, mas o processo foi redistribuído porque era só para ele redigir o acórdão. Em sua mesa, desembargador João Lages. Imagens dos assentos ao lado esquerdo do plenário. Não, aí tá. Apenas duas pessoas assistem dos assim, assentos. Para efeito de PJE, podemos ver também a tribuna principal, a tribuna ao lado direito e a tribuna ao lado esquerdo. Ao dar o despacho, em vez de mandar voltar de volta a distribuição, ele disse assim, imagem ampla do plenário. Deixa o juiz federal competente para tudo mais. Eu acho que está errado. Então, não, eu acho que tem que ser corregedoria mesmo. Tem que ser corrigido. Vamos fazer assim, Mário, eu sugiro que façamos assim. Não vamos lançar isso como questão de ordem aqui na certidão, porque senão vai complicar até para eventual recurso das partes. A gente vai fazer assim, a gente fecha a certidão, né, como eu falei ainda agora, né, o embargo foi conhecido à unanimidade e acolhido parcialmente, tão somente, antes do sem efeito infringente, coloquei, tão somente para integração, imagem ampla do plenário, sem efeitos infringentes, vírgula, beleza? Aí prossegue o resto. E aí, após isso, Mário, o processo vai vir concluso. Eu peço para ser juiz de fazer uma certidão para à sua direita, a secretária judiciária Milena. Do presidente anterior. Senhor presidente. Oi, Paulo. Por gentileza. Imagem ampla do plenário. O eminente colega relator tratar sobre um ponto que foi levantado pelo eminente procurador regional eleitoral, que era a questão da multa. Me parece que não foi sequer abordado. É só para que fique claro, porque como ele já está julgando em parte da declaração, para na hora que for encaminhar isso, não ficar faltando essa pendência depois de outra discussão. Não, perfeito, presidente. Se eu puder esclarecer, né, faço constar do voto. Em vídeo chamada, desembargador Mário Júnior. Eu conheço dos embargos, entendo que eles não têm caráter protelatório, que evidentemente dizem respeito a mérito, mas eu não vislumbrei caráter protelatório. Então, portanto, eu rejeito a questão da multa por alegada má-fé. Perfeito. Vossa Excelência rejeita imagem também? ampla do plenário. Sim, não, eu acompanho na íntegra, é só para poder fazer esse registro, né? Porque como não foi tratado. Está feito o registro, né? Só uma dúvida aqui. Esse processo vai para a corregedoria 6 anos depois? Só para eu entender. É um processo bem antigo, Carmo. E, na verdade, assim, foi esse vai e vem, porque quando o juiz Leonardo abriu a divergência do meu voto, ele venceu. E aí ele ficou logo imagem do desembargador João Lages. Houve um período assim de um limbo muito grande. Mas é um processo que a gente tem que concluir imediatamente. Tem que concluir rápido, Concluir rápido. Porque imagina, senão Vossa Excelência não precisa nem sonhar com diamante, porque é um processo que tramitou durante 6 anos. Exatamente, o tempo médio está muito imagem alto. Do plenário. Mas
na verdade, Imagem desembargador João Lages em sua mesa. Até o final do ano passado, nós fechamos a eleição de 2018. Não, eu entendi, mas entendeu o que eu estou falando? Eu entendi. É que tem um passivo Imagem desembargador horroroso Carmo Antônio. que a gente, não sei, nós vamos finalizá-lo, mas e tem que ser o mais rápido possível para ver no que vai dar, né? Exatamente. Tá certo? O doutor Pablo quer falar, né? Imagem ampla do Parece plenário. que essa deliberação quanto à eventual redistribuição incumbe, inclusive, Sua Excelência, o relator, que pode reencaminhar. Imagem Dr. Pablo, procurador do Ministério Público, em sua mesa, de frente ao seu que computador. externou sua compreensão de que encaminhará o processo à corregedoria. Você acha melhor, então, o Imagem relator ampla mandar do para a plenário. presidência? Ou porque ele pode... melhor. Me parece que ele pode declinar os fundamentos. De volta com a imagem do Dr. Pablo, ele procurador do entende Ministério Público. necessária É a porque eu fiz redistribuição. isso, presidente. Eu Imagem fiz ampla do isso, né? plenário. Mas há uma determinação Em vídeo dos chamada, autos, e desembargador aí, por Mário isso que eu Júnior. trouxe essa questão do então presidente Gilberto Pinheiro, decidindo que não só eu deveria ser o redator do acordo, que eu deveria ficar responsável pelos embargos de declaração, que eu estou absolutamente de acordo, mas Sua Excelência foi além e disse que eu tenho que continuar prevento para este processo. Então, Até vamos mais à frente. Doutor Mário, chegando na corregedoria, Imagem eu ampla do revogo essa plenário. decisão e assumo a relatoria. Antes de ir para a corregedoria, Carmo, vamos fazer o seguinte, vamos jogar aqui na certidão, então, que o presidente determinou chamar o feito à ordem Em para sua mesa, reapreciar desembargador a João decisão Lages. do presidente anterior. Fica Pronto. na certidão, aí eu volto, aí eu encaminho Imagem para você, tá? ampla do plenário. Mas por que nós não decidimos agora, Excelência? Podemos já lançar na ata, então? Hã? Vamos Eu lançar na ata. acho. Melhor, já fica então decidido logo. isso. Então, colocar na ata que foi acolhida a questão de ordem, tá bom, doutor Mário? Imagem Acolhida a questão de desembargador ordem. João Lages, de frente ao seu computador. Julgado os embargos de declaração, os autos devem Em vídeo retornar chamada agora Dr. Mário ao Júnior. relator originário, que inclusive foi escolhido por sorteio, pelo próprio sistema. Correto. Tornando sem efeito a Imagem decisão ampla anterior do da plenário. presidência, tá, Milene? Perfeito. Eu indago aos pares se tem algum outro Em processo sua em mesa. mesa, desembargador Nada vendo. João Lages. Tenham todos um bom final de semana, tá bom? Até o nosso retorno, né, Paulo? Sim. E convido todos para a nossa sessão do calendário que já foi publicado. Obrigado aos amigos, ao Matias, pelos bons votos aí de redação. Imagem do O plenário. nosso amigo Pablo está aqui presente, doutor Pablo. Eu diria, doutor Paulo, boas leituras, mas na altura do campeonato são boas escritas. É Já não há mais verdade, o que boas ler. escritas, já é verdade. Já não há mais o que ler. Tá bom. Obrigado, Então, Mário. Um até mais, abraço. pessoal. Final de semana. Recording stop.